Você acredita no poder das palavras? Você já parou pra pensar nisso? Se você não parou ainda, não pode perder O vídeo de hoje. Eu sempre tive mania de brincar com coisas inusitadas, ter um jeito crianção. Isso aí eu herdei do meu pai. E aí sempre quando eu brincava com algumas coisas, tipo, especialmente Deus, por exemplo, quando eu falava assim com a minha mãe: "Ah, mãe, pô, Deus é meu brother, ele vai entender que eu tô brincando". E aí minha mãe chegava pra mim e falava uma frase categórica, era sempre a mesma frase e ela falava do mesmo jeito: "Menino, cuidado, que palavras têm poder". Mas será que as palavras têm mesmo poder? Primeiro eu queria analisar isso da visão de quem fala as palavras. Os grandes estudiosos do comportamento humano, eles atestam o seguinte: eles dizem que pensamentos geram sentimentos que geram ações. Bom, se os pensamentos por si só, eles já têm esse grande poder, e se falar já é uma ação, então eu acho que o caminho é bem por aí. Palavra tem poder. E partindo então desse princípio que as palavras têm o poder de fato, então a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de falar. O que falamos, com quem falamos, quando falamos, onde falamos, de que forma falamos e o principal de todos, se devemos falar alguma coisa. Sim, porque se por um lado as palavras têm poder, o silêncio também tem um poder muito grande. Inclusive, segundo um provérbio árabe, palavras são prata, silêncio é ouro. E isso aí traz a ideia pra gente do como é importante filtrar, do como depende é importante. Quando, onde, pra quem, de que forma, enfim. A inteligência passa por você saber falar ou saber fazer silêncio nos momentos certos. E não sair falando o que você quer, a hora que você quer. E tanto o ato de falar como o ato de ficar em silêncio, eles fazem parte da comunicação. E a comunicação, ela é muito importante para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Usar as palavras da forma errada, com a pessoa errada, na hora errada, elas podem levar a situações extremas. Podem levar inclusive à morte de quem fala ou de quem escuta. Você já pensou você ser o responsável por proferir as últimas palavras que levaram alguém ao suicídio? Você já imaginou se alguém tirasse a sua vida por conta de alguma coisa que você falou? Eu terminei de ler agora um livro do Jamil Albuquerque chamado A Arte de Lidar com as Pessoas. E no finalzinho do livro ele conta um caso, eu já estava com o tema pronto, e ele contou um caso que é o seguinte: ele estava lendo numa revista uma vez que tinha o dono da obra e o arquiteto que estava cuidando dessa obra. E aí o dono dessa obra começou a insultar o arquiteto assim, sem parar. Falou um monte de coisa lá que a reportagem não deixava claro. Só que esse arquiteto, do nada, pegou uma madeira e bateu na cabeça do dono da obra, que caiu, quebrou o pescoço e morreu. Com esse caso aí você consegue perceber o poder que as palavras têm. Porque de uma vez só, as palavras levaram a vida de duas pessoas. Uma morreu e a outra foi presa. Você nunca sabe o estado real das pessoas que te cercam. Então, mais uma vez, tome muito cuidado. Mas, como de costume, vamos tentar abordar o outro lado da moeda, o lado de quem escuta. Porque se por um lado a pessoa que fala tem responsabilidade, do outro lado a pessoa que escuta tem uma responsabilidade igual ou até maior. Se você se machuca por qualquer coisinha que falam com você, meu amigo, então abre seu olho, porque o desafio pode ser só seu. E percebam bem que eu não falei o problema é seu, eu falei que o desafio é seu. Existem várias formas de se lidar com uma pessoa arrogante, uma pessoa que te ofende o tempo inteiro. Eu vou citar algumas aqui, algumas que eu estudei e algumas coisas que são meras opiniões. Em primeiro lugar, você pode perguntar para essa pessoa, do tipo: ô amigão, você não consegue falar de outro jeito comigo não, cara? Você não consegue ser mais educado do que você está sendo agora não? Em segundo lugar, você pode propor e quebrar o estado atual, do tipo: ó cara, eu não estou gostando da forma que você está falando comigo agora. Quando você estiver mais calmo, você me procura que eu vou ter satisfação em te ouvir. Essa aí é menos fácil,
mas não é impossível. Em terceiro lugar, você pode criar uma confiança maior em si próprio. Isso vai fazer com que você deixe de se pautar pelo que os outros pensam e passe a se pautar pelo que você tem certeza que você é, certo ou errado. E é por isso que eu adoro essa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, comportamento humano, porque essa área é sensacional. Ela te ensina a ter uma inteligência maior, a saber lidar com situações diferentes e de formas diferentes, a saber se posicionar de uma forma melhor. E tudo isso você conquista com treinamento. Há cerca de 1 ano atrás, eu era bem mais fechado, eu era bem mais ranzinza e eu deixava que as pessoas me taxassem assim. Só que as pessoas me taxavam assim sem nem querer saber os motivos, sem conhecer as verdadeiras razões. Mas aí, por uma sequência de ações minhas e desventuras que aconteceram, eu conheci a área de desenvolvimento pessoal. E aí eu passei a me conhecer melhor, a me relacionar melhor comigo mesmo, e eu entendi que a minha história era muito mais do que as coisas tristes que tinham acontecido na minha infância. Eu era muito maior do que isso tudo. E obviamente eu era muito maior do que aquilo que as pessoas me taxavam. Eu passei a me reconhecer como alguém que pode tudo, e você pode fazer a mesma coisa. Mas para isso, não duvide da força dos seus pensamentos e nem das palavras que você diz para os outros e nem para você mesmo, porque tudo pesa e pesa muito. E em razão disso tudo, bora espalhar coisas boas. Bora mudar o mundo uma cabeça de cada vez, ou